Cara, que vitória do Verdão. Que vitória maravilhosa do Palmeiras. Palmeiras aí agora com 13 pontos, líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão, desde 2003, agora é Brasileirão. E mais do que nunca desde 2006, que se passaram, né? Mas antes era mais Brasileirão ainda, tinha mais times, pô. Mas, pô, Paredão segurou a bronca lá no final e a gente conseguiu a vitória aí, suada contra o Fortaleza, que pressionou no final, cruzamento, chuveirinho, choveu ali, né, redundantemente. Mas o Verdão conseguiu segurar a pressão ali, o Everton conseguiu pegar o pênalti e a gente... e depois falam que ele não pega pênalti, né? Realmente, ele não tem um histórico lá de ser um grande pegador de pênalti, não pega toda hora pênalti. Mas contra o Botafogo em 2023, o pênalti do título foi ele que pegou, né? Muita gente esquece desse detalhe, detona o cara. Aquele pênalti do Tiquinho Soares lá, ó, ele defendeu aquele pênalti. Ele foi buscar, tanto quanto foi buscar neste domingo contra o Fortaleza também. Lá no final do campeonato, quando tiver uma diferença curta, se tiver, qual foi ano passado, esses 2 pontinhos a mais podem fazer diferença. E aí essa defesa de pênalti aí nas circunstâncias que foi, ou que foram, serão lembradas. Eu farei questão de lembrá-las aqui. Para os críticos que eu sei que no próximo jogo vão voltar a criticar o goleiro do maior do Brasil. Tem uma turma danada aí que gosta de fazer isso, né? O todos somos um do Abel parece que não vale para todos os jogadores, né? Segundo alguns torcedores aí. Mas até eu tô dando o braço a torcer pro nosso querido Vitor Roque aí, tentando me conter aqui de alguns jogadores. E eu acho que o time tá muito bom agora. Não temos do que reclamar, a verdade é essa, cara. Com as contratações que chegaram aí, vamos reclamar do quê? Tem gente tentando inventar o que reclamar. É isso. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Tanto é que o Felipe Melo vai mandar um recado. E a gente vai ouvir agora. A gente vai... No primeiro jogo em que a gente vai mergulhar aqui é o Palmeiras, que engatou essa sequência vitoriosa e termina a 5ª rodada como o primeiro líder isolado desse Campeonato Brasileiro. O Eric Faria comentou o jogo. Como é que foi o Palmeiras e como é que foi o Fortaleza nessa partida, Eric? O primeiro tempo foi muito disputado, com assim, mais erros do que acertos, né? Mas eu achei que o Palmeiras ainda assim foi melhor. A gente vai ver aí nos melhores momentos essa chance do Estevão, que foi um absurdo que o trio de arbitragem fez, embora não tenha sido gol, mas o assistente deu impedimento. Se a bola entrasse, certamente o VAR validaria o gol. Mas aí o Abel enlouqueceu porque era um escanteio a favor do Palmeiras, que não foi dado, e rapidamente o Fortaleza fez o ataque e quase tomou o gol, num ataque que não foi esse. Então o Abel reclamou muito, falou, isso é um erro muito grave, E aí, com razão, né, Eric? Com razão. E aí depois a gente vai ver essa outra chance do Facundo que o Davi Luiz tirou de forma muito interessante. Ficou tudo contorcido. E uma informação importante, né, Eric, que o Davi Luiz cortou o cabelo, né? Uma informação importantíssima, né? Cortou o cabelo. Mas então, assim, foram 2 chances muito claras do Palmeiras até fazer o gol. O gol nasce de uma falta boba do Daverson no Mikael, na ponta esquerda, lá não tinha a menor necessidade de fazer a falta. E aí o Facundo Torres, pela segunda vez, fez um gol importante, né? Já havia feito no Beira-Rio. Depois o Fortaleza começou a se lançar muito e aí apareceu esse espaço aí. O Estevão deu no Flaco. O Flaco foi pra cima do Davi Luiz e aí deu uma tacada de sinuca no cantinho. Não finalizou muito fácil. O Davi Luiz não facilitou muito essa finalização, não? Então, eu acho. Vocês que jogaram podiam falar melhor. Eu achei. O Davi tinha que tirar o chute dele. Ali o Davi tinha que tirar o chute dele. Quando ele balança a cintura, o Davi já... Aí, pronto. O Davi tinha que dar um bote em cima. Ele esperou ele decidir. Ele deixou o Lopes decidir, entendeu? Então, antes ele deveria ter dado o bote ali. Eu quero pontuar uma coisa de Palmeiras. Posso, Eric? Claro. Porque o Palmeiras, assim, eu vinha cobrando do Palmeiras. O Palmeiras tinha muita profundidade, bola longa, e eu cobrava desse time técnico do Palmeiras um pouco mais de triangulação. E o Palmeiras tem isso hoje. O Palmeiras também tem essa arma. Inclusive o gol sai disso, né? Uma triangulação, acaba que o Estevão pega a bola, toca uma bola, uma movimentação linda do Flaco, toca a bola em profundidade pro Flaco, né? E o Flaco faz esse gol. Então, assim, aquilo que eu tava cobrando, hoje eu tenho visto no Palmeiras, que é mais uma arma para esse time que é tão forte, né? E no cruzamento leva o primeiro do Fortaleza e no cruzamento sai o pênalti. É porque o Fortaleza foi com tudo pro abafa. Sim. Botou o Lucero e o Daverson dentro da área e começou a cruzar a bola. Sim. Achou uma cabeçada boa do Daverson e esse lance aí, que o Naves, né? A bola bate no braço do Naves, pênalti no VAR, né? E aí o Lucero bateu e o VAR, né? Everton... Eu não acho que é pênalti essa jogada aí, não, cara. Foram 3 iguais nessa rodada, regra, né? Infelizmente é a regra, né? Mas assim, eu tiraria isso da regra. É osso. Agora, palmas ao Everton, né? Eu que fiz algumas críticas ao Everton há alguns meses atrás, o Everton tem salvado o Palmeiras. Sempre que precisa, o Everton tá ali salvando o Palmeiras, né? Então, assim,
Um grande clube precisa realmente de um grande goleiro, um dos maiores da história do clube. E hoje defendeu o pênalti numa decisão. É uma decisão pro Palmeiras. Já tinha feito uma partida muito boa contra o Inter. Defesas muito decisivas no Beira-Rio. E hoje, de novo, num jogo grande, defesa decisiva no Castelão, um pênalti. E sabe o que me chamou a atenção, amigos? No fim do jogo, a vibração dos jogadores do Palmeiras com a vitória. Correram para abraçar o Everton, como se fosse assim, penúltima rodada de Campeonato Brasileiro. O Abel saiu correndo, abraçou o Everton. Então, assim, me parece que aquela mobilização que a gente sempre vê no Palmeiras, nas disputas dos campeonatos brasileiros, voltou. Me parece ser um time mobilizado depois do que aconteceu no Paulista, da derrota e tal. Os caras, eu acho que, viraram o foco de novo e além de boas atuações, estão conseguindo os resultados, né? Não, e voltando ao Everton, cara, eu acho que o Everton, você falou quando precisa, eu acho que ele é o goleiro dos grandes momentos, cara. Então, 37 do segundo tempo, Botafogo e Palmeiras era o pênalti. 3-1, liquidava o campeonato ali. Ele pega e o Palmeiras vira o jogo. Hoje ele garante 3 pontos. Contra o Inter ele garantiu o jogo. É o goleiro dos grandes momentos, o Everton. Ele pode até não ter uma regularidade absurda. Quem foi o craque contra o Botafogo? Na primeira rodada. O Everton também? Pois 0-0. Esse um ponto às vezes faz diferença lá na frente. Ele é muito bom com os pés também. Eu acho ele um goleiro com regularidade. Eu acho que ele deu umas osciladas. Ele a vibração depois do jogo. Olha lá. Isso aí não foi no pênalti, não. Isso foi depois do jogo. Isso é vibração de um time realmente que tem gana de vencer. Mas o jogo grande, o jogo importante, ele tá sempre Sim, lá. não. Ele é bom com os pés, José. Ele é bom com os pés. Tem muita... Ele começa muita jogada de gol, Palmeiras também. A reposição dele é muito boa. É ótima. De fato, é um goleiro muito completo. O Palmeiras mentalmente é um time muito competitivo. É muito. Felipe jogou lá muitos anos, foi vencedor com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras desenvolveu nesses últimos anos uma questão mental que me chama muita atenção. Mesmo o Palmeiras, a Aline citou aqui a palavra competir, né? Mesmo o Palmeiras numa fase tecnicamente ruim, você viu os caras competindo, cara. Sim. Você viu o Palmeiras jogou mal, mas você não vê os caras não correram. Os caras competem, cara. Os caras dificultam a vida do adversário. Quando o Abel vem a público, não que me incomode, né? Porque foi um mérito do Palmeiras conquistar o desafio do adversário ganhar do Palmeiras. É mérito do Abel, é mérito dos jogadores. Eles ganharam tudo nos últimos anos. Então o adversário vai jogar contra o Palmeiras como? Vou me expor? Não vou me expor. Eu vou jogar fechadinho, jogar por uma bola. O Abel muitas vezes fala na coletiva, né? Contra o Palmeiras, os caras dão a vida. É mérito do Palmeiras. Eles conquistaram isso, assim. Mas mentalmente, pra mim o Palmeiras faz muita diferença. Os jogadores do Palmeiras mentalmente fazem muita diferença. Qual foi mentalmente o time mais forte que você jogou? Mentalmente. Puxa, que eu joguei? Cara, fora do país ou aqui no país? Não, mentalmente, um time assim... Eu peguei uma época do Real Madrid jogando fora lá na Europa, que era impressionante. A época dos Galácticos ali, além da questão vaidade que existia dentro daquele vestiário, todo mundo corria pra todo mundo. O David Beckham, por exemplo... O cara que é uma estrela fora de campo, dentro de campo você viu o David Beckham jogando, ele dava vida por todo mundo. Então, o time assim, mais difícil, mais competitivo mentalmente que eu joguei no futebol europeu, essa fase foi do Real Madrid. Você ganhou lá, Denilson? Deles? Nunca ganhei. Do Bernabéu? Alô, produção. Eu jogava no Racing de Santander e nós ganhamos os Galácticos lá, gol do Pitbull. Então, você tá tirando uma onda minha aí. Faz a gentileza de não colocar um carrinho, não colocar também o gol do Pitbull. Lá no Bernabéu, muito obrigado. Muito bom, Você foi bem. Ganhamos os Galácticos. Na moral. Você ganhou dele? Na moral, não foi bem agora. Aí ele tava aguardando ela. Ele tava aguardando. Deu certo, aí comemorou, deu certo. Tava no bolso do paletó essa, ó. Vamos ouvir o Abel depois da vitória de hoje. O Abel não comentou o gol do Felipe, não. Ele falou da pressão em cima do treinador aqui no Brasil. Se deixasse a barba crescer, vocês viam como ela está toda branca. E quando cheguei aqui não era assim. Aqui igual. Estou a falar há 4 anos atrás. Não tinha cabelos nenhuns brancos. Nenhuns. Agora estou cheio de cabelos brancos. E corto curtinho que é para vocês não os verem. Os campeões de desconforto. Não há outra forma. Por lado está um treinador igual. Quanto custa mandar num clube 8 treinadores embora? Quanto custa isso? E ir buscar mais... Quanto custa? Eu pago para despedir e pago para entrar. Ou seja, quando entra um jogador estou a pagar a 2. Quanto isso custa? Quanto é que isto sai do clube em termos financeiros? Há equipas que não querem esperar, querem resultados para ontem. Como? Só vai ganhar um. Se cada equipa do futebol profissional tiver... todas tiverem um Ancelotti, ou o Guardiola, ou o Mourinho, ou o Luís Henrique, um vai ganhar e 4 vão descer. Podem ter a certeza absoluta disso.
E o contexto da entrevista é porque ele estava enfrentando o segundo treinador mais longevo, só atrás dele, né, em longevidade aqui no Brasil, que é o Vojvoda no Fortaleza, que está também muito pressionado pelos resultados abaixo, né? A enquete que a gente colocou no ar é essa: quem mais mereceu ser demitido durante o Campeonato Brasileiro? Quinteiros, Mano Menezes, Pedro Caixinha ou Ramon Dias? Quinteiros está na dianteira com 45% dos votos. O Abel tá com cabelo branco, barba branca, e a conta bancária pobre, também, mas né? a conta bancária no Brasil boa também, fez bem Bom, para o cabelo branco ganhando o título igual ele ganha, imagina se estivesse perdendo. Bom, fazer um churras, será que ele faz um churras pros caras? Olha lá, ó. Bom, Do jeito que o Corinthians gosta, hein? Então, Olha lá, o GE, que vem informando que o Dorival era o preferido, hoje traz a informação, assinada por Iago Rudá, que a preferência mudou. Né, que agora o Tite está na pauta, que já entrou em contato com o treinador, ficou balançado, né, é o Corinthians, o Tite é o maior treinador da história do Corinthians, ficou balançado, pediu tempo para pensar, é a informação publicada no GE. O Tite, por exemplo, eu li uma matéria também no GE, que fala ali um pouco do perfil que o Corinthians quer para ser o treinador. Um treinador com experiência e que consiga administrar a vaidade dentro do vestiário. Não tem outro treinador com a experiência e que conhece o Corinthians como o Tite. Eu acho que tem um sentimento envolvido aí. Eu acho que tem uma questão financeira. O Tite não é um treinador barato. Tem uma questão financeira envolvida aí. A gente já sabe a questão, a saúde financeira do Corinthians, ela não é boa, já de longa data. Agora, se consegue... A dívida está em 2 bilhões e meio. Poxa, 2 bilhões e meio de reais. Isso aí é um absurdo, né? Isso aí é assustador, né? Informação do vice-financeiro, a dívida bateu 2 bilhões e meio. O assunto, obviamente, que a gente está falando aqui é Corinthians, mas São Paulo também vive uma situação, a saúde financeira também é difícil pra caramba. A situação de São Paulo é muito delicada financeiramente. Agora, se o Corinthians consegue seduzir de alguma forma o Tite e ele aceitar dirigir o Corinthians, é um nome, assim, perfeito Eu acho o seguinte, Dena, do corintiano. Qualquer dirigente do Corinthians tem a obrigação de tentar o Tite. Se o Tite estiver desempregado e o Corinthians sem técnico, eu acho que é obrigação de qualquer dirigente do Corinthians tentar. Foi bem. Ouvir o Tite. Porque, cara, assim, como o André falou, o Tite é o maior técnico da história do Corinthians. É um cara que criou uma relação com o clube, com a torcida, que é muito difícil de acontecer aqui no Brasil. Poucos treinadores conseguem essa sinergia com a arquibancada, com o clube, com o sócio, com a comunidade, né, do Corinthians, nesse caso. Então, assim, eu acho que é obrigação do Corinthians tentar. Não deu, não teve acerto financeiro, o Tite não tá com saúde para isso, não quer, mas é obrigação do Corinthians procurar o Tite. O primeiro nome da listinha para ligar tem que ser o Tite. É isso. E acho que é um grande treinador, né, gente? Além de tudo isso, Fora isso tudo, é claro, vai depender da situação financeira e tudo, mas acho que ele é um treinador que ele pode mover completamente o elenco internamente, bastidores, e também melhorar o futebol coletivo, organizar melhor a equipe. Eu acho que ele é o cara que tem, fora essa identificação toda que vocês estão falando. Com o Tite num banco de reserva, o Memphis Depay não daria a declaração que ele deu. Quando ele fala de um time espaçado. Ou talvez o time não ficasse tão bagunçado. Ele não ia dar a declaração. Eu acho que as duas coisas. Ou talvez o time não ficasse tão bagunçado. Ele ia dar a declaração. Porque vai chegar um treinador que tem moral com a torcida, que tem história no clube. Então ninguém vai ousar fazer qualquer tipo de coisa contra um treinador que tem essa história, que é robusto. Sem dúvida nenhuma, se fosse o Tite, ele não daria essa entrevista. Não tem dúvida. E assim, foi pesada a entrevista dele. Então... E você acha que é por acaso que ele jogou ontem? Ele dá a entrevista que dá, o técnico cai, a responsabilidade ficou grande em cima do Memphis. Aí ele vai e come e janta o jogo. Ficou grande e pós o jogo ele deu uma entrevista falando sobre a declaração que ele tinha falado, que a imprensa no modo geral valorizou muito, tentou, enfim, tirar de contexto o que ele tinha falado. Eu particularmente entendi claramente o que ele quis dizer. Para mim ali existiu sim uma falta de comunicação e de entendimento de trabalho do Ramon Dias. Ele citou ali a falta de leitura de jogo dos jogadores, então ele coloca também na conta dos jogadores. Quando ele fala que o time joga espaçado, que ele estava fazendo uma função que ele não se sente confortável de fazer, que é desse 10, que é vir buscar a bola no meio de campo. Então, assim, ele espanou bonito, assim. Ele espanou para os jogadores, ele espanou para o treinador, tanto é que o treinador acabou sendo demitido, perdeu o cargo. Então, assim, a declaração dele foi muito pesada. Pode ser que na Europa, uma declaração como essa não tenha esse peso,
Mas Memphis Depay tá no Brasil e ele sabe que aqui, e eu acho que ele leu, ou alguém chegou nele e falou, irmão, tua declaração, pô, caiu como uma bomba, hein? Você joga porque a batata vai começar a assar pra você. Cara, e aí ele jogou, ele deu a resposta. É claro que o Tite tem essa identificação gigante com o Corinthians, mas a verdade é que ele tem tamanho para cair bem em qualquer um dos times que hoje procuram um técnico, né? Grêmio, Santos, Corinthians, certo? Certo. Ele tem tamanho para cair bem em qualquer um desses, né? E se ele voltar para o Corinthians, seria a 4ª passagem dele à frente do Sport Clube Embora venha de 2 trabalhos que não foram bons, né? Na seleção brasileira, na Copa, embora ele tenha classificado, tenha feito um ciclo com tranquilidade aqui na seleção, mas perdeu uma decisão para a Argentina no Maracanã, e a Copa do Brasil não foi boa no Catar. E depois assumiu o Flamengo com um elenco bem robusto, um dos melhores elencos, se não o melhor do Brasil, e fez um campeonato brasileiro bem ruim, ganhou o campeonato carioca, mas não foi bem na Libertadores, não foi bem no campeonato brasileiro. Acho que é até uma chance para o Tite também se reconectar com o futebol brasileiro. O Verdão líder do Campeonato Brasileiro. A gente viu aí o Flamengo empatou no Rio de Janeiro, empatou lá seu clássico e ficou ali com seus 11 pontos. O Fluminense tomou empate no final contra o Vitória, também no Rio, e acabou somando mais um ponto, foi a 10 pontos. Depois o surpreendente Bragantino, olha ele aí, o Red Bull chegando de novo. Red Bull, aliás, sacou, hein? Porra, Red Bull chegando aí e já tá em 4º lugar do campeonato também. Já tá grudando no pelotão da frente ali. Ano passado foi muito mal das pernas, quase caiu, hein? Ficou ali no apagar das luzes pela última rodada ali e tal, para poder cair, penúltima, última ali, mas, enfim, se escapou e tá aí de volta na luta. Aliás, o Grêmio que tomou um sacode danado do Mirassol, perdeu de pouco pro Inter, mas para mim teve um pênalti claríssimo pro Grêmio no final do jogo, hein? Absurdo, um escândalo não terem marcado aquele pênalti lá. Aquilo é um pênalti, não isso que fizeram com o Palmeiras hoje. O que fizeram com o Palmeiras hoje é um escândalo, na minha opinião. Eu não vi esse toque aí do braço do Naves na bola. Eu vejo o Davinho cabecear no ombro, entre o ombro e cabeça aqui, mais para as costas do Naves. Eu não vejo a bola tocando anteriormente no braço, antes de tocar na cabeça do Davis. Eu não consegui nessas imagens que foram mostradas, que o vídeo viu, eu não sei como que o árbitro viu isso, que se for as mesmas imagens que ele estava vendo, a gente vendo e parece que são, como ele conseguiu ver? Quer dizer, eu devo estar realmente precisando de óculos, talvez esteja mesmo. Pix está à disposição para quem quiser colaborar, mas realmente complicado. Viu? Então, se você é anti, eu sou anti, eu acho que você tá maluco de falar que não tem repente. Compre um óculos para mim aí, manda um cascalho aí pra gente fazer a compra, porque eu devo estar precisando, tá? Tem que fazer um exame para ver se eu tô precisando, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não consegui ver até agora o Naves tocando o braço nessa bola. A bola simplesmente não toca no braço do Naves em momento algum. O Davidson cabeceia do ombro para as costas e orelha do Naves. Fora isso, não vi nada. Mas, pressionado pelo apito, pelo vídeo lá, né? Ele vai, assopra o apito, marcando um pênalti que, na minha opinião, é inexistente. E não é à toa que o ditado é muito claro. Quando não é pênalti, a bola não entra, amigo. Não tem o que fazer. Quando não é pênalti, a bola não entra. E o Pitbull falou aí, tá? Falou poucas e boas aí. E tem gente que nem gosta, hein? Quando o Pitbull da vida solta os cachorros aí, assim, na imprensa, o pessoal fica até arrepiado do lado dele lá. Porque ele fala algumas verdades lá que o pessoal não quer falar. E fica tentando esconder. Vamos fazer o seguinte, eu não concordo com tudo também que ele fala, né? Eu deixo bem claro aqui que todos os comentários que eu apresento aqui, não necessariamente eu concordo ou discordo deles. Você tem que aguardar meu posicionamento para ver se eu vou concordar ou discordar, ou o que eu vou dizer. Quem sai voando depois aí fala o que quiser agora. Eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que eu assino, não pelo que os outros entendem. Aspas de Abel Ferreira, que eu faço minhas também, tá? Mais um vídeo pintando aqui, esperando aí o seu clique na tela, o seu selecionar e apertar o OK aí do controle remoto, apertar o X do seu PlayStation aí e assistir este vídeo aqui do lado, hein? Avante palestra!